E eu fico muito satisfeita de poder participar desse momento que é histórico, porque nós estamos tratando de um tema que é salutar, que é a aposentadoria especial, e essa súmula vinculante 33, que, a meu ver, é um avanço e, por óbvio, ela não resolve a situação. A CSPB, ela também se preocupa e atua na defesa, incansavelmente na defesa dos servidores públicos de todas as 3 esferas. Ela, na verdade, congrega 40 federações, mais de 1.500 sindicatos que estão inseridos nesse rol, são mais de 5 milhões de servidores públicos. E nós também fomos senador, dos impetrantes desse mandado de injunção. Na verdade, nosso mandado de injunção, por óbvio, contemplaria os 3 incisos, não apenas o inciso sobre o exercício da atividade sob condições especiais, né, de risco não, mas de que prejudiquem a saúde ou a integridade. Na verdade, nós temos uma preocupação, muito embora a súmula vinculante, como bem explicou o doutor Narlon, ela tenha que ser com relação a reiteradas decisões do Supremo Tribunal. Concordo também com o doutor Roberto, que, na verdade, a súmula vinculante desafoga o Supremo Tribunal Federal, mas não resolve, sobretudo porque nós, servidores públicos, na verdade, vocês, servidores públicos, eles têm tangenciado, ao longo dos anos, o servidor privado. Por que se proliferou tanto o mandado de injunção com relação à aposentadoria especial? Porque, na verdade, houve uma espécie de luz no fim do túnel, na medida que, quando se impetrou o mandado de injunção para garantir o direito de greve, e o Supremo, que até bem pouco tempo atrás apenas declarava a mora legislativa, a partir desse remédio constitucional, que é o mandado de injunção, ele passou a ter uma posição concretista, o que não significa que ele esteja legislando, mas ele agora, pelo menos, dá uma alternativa. Ele diz: escuta, então, o servidor público tem direito de greve? Não tem uma lei ainda específica? Você aplica 7783 por hora. Se na aposentadoria especial nós ainda não temos essa lei complementar, e, de fato, a mora ela é gigante, nós temos uma Constituição cidadã, quis a Constituinte, que nós tivéssemos essa garantia à aposentadoria especial. E, de fato, essa mora existe há muito tempo. A violação ela é patente. Há uma violação clara de direitos humanos, na medida que a aposentadoria ela exige, a especial ela exige requisito e critério mais favorável, mas a situação do servidor é completamente desfavorável. E, em que pese ser completamente desfavorável, ela tem perdas. Ela perde muitas vezes a paridade, a integralidade. Nós estamos ainda sem definir a situação da atividade de risco, a situação do deficiente físico também não está como nós deveríamos. Nós temos hoje uma luz no fim do túnel com relação a um dos incisos. Por quê? Porque desse universo de 5.000 mandados de injunção, nós temos uma grande maioria com relação à atividade que prejudique a saúde do servidor. É indiscutível que isso é uma violação de direitos humanos. A Previdência ela está dentro dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição. É patente essa violação. Nós temos uma quebra, de fato, dos direitos humanos. Com relação ao servidor público, quando você diz no que couber, nós continuamos em mora. No que couber, nós podemos utilizar o regime geral. Mas o regime geral não supre a nossa necessidade. Continuaremos em mora, precisaremos dessa casa de leis, precisaremos, com afinco, atuar no sentido de colocar o servidor público no lugar que o serviço público precisa estar. Nós não podemos tangenciar a todo tempo a legislação privada. Nós não podemos achar que tem que ser assim. E a CSPB tem trabalhado arduamente para que a gente tenha realmente o nosso lugar. Nós não temos estrutura, por exemplo, para tratar do PPP, que é o perfil profissiográfico da Previdência, que se aplica depois com relação à súmula vinculante 33, no inciso 3. Os estados, os municípios não têm sequer estrutura. E, mesmo com os mandados de injunção, nós temos conseguido aposentar pouca gente. Não é muita aposentadoria. O Supremo pede para que vincula a administração para fazer a análise, mas nós temos aí um descumprimento claro, na medida que nós não temos aposentado uma quantidade suficiente de servidores que têm sido
violados em seus direitos. A situação não é favorável de trabalho. Eu costumo dizer que a violação é tão clara que, na verdade, o próprio Estado democrático de direito se fragiliza. Quando você não dá uma condição adequada ao servidor público, se ele atua em condição insalubre, se ele atua em meio a uma atividade de risco, se ele tem uma deficiência que fragiliza muito a sua atuação perante o servidor, um outro servidor, então, quer dizer, nós temos um Estado democrático de direito que se fragiliza. É hora dessa Casa de Leis, já passa da hora dessa Casa de Leis atuar e ter o apoio de cada um de vocês nessas PECs para que a gente consiga efetivamente garantir uma aposentadoria especial sem perdas, que ela seja uma aposentadoria digna a todos os servidores. Por quê? Porque os direitos sociais, eles são esses, de segunda geração. Nós tivemos o marco lá da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, nós precisamos realmente atuar para que nós tenhamos efetivamente uma aposentadoria digna, sem perdas, para que o Supremo não apenas desafogue a situação dele a partir da edição dessa súmula vinculante que só incide sobre o inciso 3º. Eu tenho uma preocupação, por exemplo, com a atividade de risco. São várias as categorias que nós temos aí, atividade de risco como um inciso que precisa também ser debruçado no próprio Supremo Tribunal Federal. Nós temos decisões, às vezes, até divergentes, e eu posso citar para Vossas Excelências que o fisco federal obteve atividade de risco, reconhecimento da atividade de risco, o fisco da tributação estadual não obteve esse mesmo reconhecimento por parte do mesmo ministro. Eu gostaria até de pedir só que ele colocasse a foto, Cristiano, para verificar a situação que, por exemplo, o inciso 2, que é da atividade de risco, vou mostrar para Vossas Excelências, essa é a situação dos auditores fiscais de tributos, na grande maioria das vezes, dos que estão nos postos fiscais. Então, não significa só que nós precisamos parar, nós temos um avanço com relação à súmula vinculante 33, sem sombra de dúvida. O Supremo parou apenas de declarar a mora, mas nós precisamos avançar para os demais incisos, e nós precisamos, senador Paulo Paim, de fato, desse engajamento do senhor, que é um amigo do servidor público, que é uma pessoa extremamente comprometida no andamento dessas PECs, e essa é a nossa participação. A CSPB ela continua sempre atenta à necessidade de uma atuação firme em prol do serviço público. Nós precisamos, de fato, regulamentar o que... Nós precisamos, de fato, regulamentar e não sermos feridos, na verdade, não fragilizar o Estado democrático de direito quando a gente se vê diariamente exposto, não só à insalubridade, não só ao risco. E digo mais, no caso do servidor público, quando ele diz no que couber, nós não temos a conversão do tempo especial, porque, de fato, como disse o doutor Narlon, de fato, o Supremo entende que a mora só é com relação à análise, né, da possibilidade de você analisar a aposentadoria especial do servidor, mas ele seria considerado um tempo ficto, então não converte. Por outro lado, no regime geral de previdência, no caso da insalubridade, nós temos lá a possibilidade de aposentadoria com 15, com 20, com 25, que não se aplica ao serviço público, que precisa desses 25 anos. Com relação ao PPP, eu repito, nós não temos estrutura nos municípios nem nos estados para termos anualmente uma análise desse perfil profissiográfico previdenciário do servidor público. Então, nós precisamos de uma estruturação em todas as esferas para que a gente chegue a efetivamente garantir a aposentadoria especial. Muitas vezes o sindicato tem que arcar com esses laudos, muitas vezes nós precisamos fazer isso de forma extra-estado, extra-município, porque eles não têm, em absoluto, nenhuma estrutura, mas também não tem como contestar, que é um direito do servidor público que está submetido ali.